Preparados ou não, iniciaremos agora a nossa aula de Direito Penal, parte geral. Estamos falando da teoria geral do crime. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Retucci e aqui na minha frente eu tenho 3 câmeras, nas quais eu tentarei olhar o tempo todo para elas. Aqui na minha frente eu tenho meus amigos do YouTube, peço que já dê uma curtida, e quem não se inscreveu, se inscreva, pois temos muito material didático para você. Aqui na minha frente tem os alunos do segundo e do terceiro semestre da Estácio, com aula ao vivo. E aqui no Instagram, democratizando o conhecimento para que todos possam, nesta noite de quinta-feira, sair um pouco das notícias, né? O ministro foi trocado, então você já sabe disso. Não tem mais nada que você precise saber a não ser disso. Então vem para cá, encaminha essa aula para alguém. Você está vendo essa flechinha que tem do lado? Aperta ela e vai aparecer uma relação de pessoas, seus contatos. Encaminha para os seus contatos, para que ele também possa assistir nossa live. Vamos democratizar esse conhecimento, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje é ilicitude. E eu digo que é ilicitude porque vamos tratar da ilicitude. Normalmente os professores dão o nome de excludente de ilicitude. E faz sentido excludente de ilicitude. Porque o que mais se estuda na matéria ou na aula de ilicitude são as suas excludentes. Mas eu quero dar o nome de ilicitude justamente para que você compreenda que antes da excludente de ilicitude existe o substrato do crime, existe um elemento do crime, que é a ilicitude. O elemento do crime, o que forma o crime, não é excludente de ilicitude, é a própria ilicitude. Lembra que crime é fato típico, antijurídico e culpável? Ou, para quem prefere, crime é fato típico, ilícito e culpável. Quais são os substratos do crime? Quais são os elementos do crime? Fato típico, ilicitude e culpabilidade, ou antijuridicidade no lugar de ilicitude. Acontece que você já sabe, por meio de nossos estudos, que a ilicitude nada mais é do que o segundo elemento do crime, que veio logo depois do fato típico. E você já sabe, a partir das teorias que estudamos, da ratio cognoscendi, você já sabe que a ilicitude nada mais é do que um indício a partir do momento que sabemos que existe a tipicidade. Então, a partir do momento que sabemos que existe a tipicidade, descobrir se existe ou não a ilicitude, pela teoria da ratio cognoscendi, é só você pensar que se trata de um indício. É a teoria indiciária da ratio cognoscendi. Você estudou isso conosco. Você sabe disso. Falamos disso na aula passada, semana passada. Quem não conhece disso, volte nas nossas aulas no YouTube que você vai encontrar. Da ratio cognoscendi. A teoria que vai dizer, de 1915, de Mayer, que vai dizer que a ilicitude possui um caráter indiciário. Porque a partir do momento que você descobriu o fato típico, que você confirmou que o fato típico existe, você vai dizer que também é ilícito. Porque há um indício de que a conduta seja ilícita. E o que é a ilicitude? O que é a ilicitude? O que é esse fato ilícito? Veja, ilicitude significa a contrariedade ao ordenamento jurídico. Ilicitude é a contrariedade ao ordenamento jurídico. Ilícito é algo que é contra ao direito. Cuidado, fato típico é contra o direito penal. Se o fato é típico, já estamos dizendo, o direito penal repudia isso. Só que ilícito não é contra o direito penal. Ser ilícito significa que o direito como um todo proíbe aquilo. Então veja, o fato é típico é contra o direito penal. O fato é ilícito é contra todo o direito, contra todo o ordenamento jurídico, sem exceções. Aí você fala, mas professor, é possível
ser contra o direito penal, mas não ser contra o direito como um todo? Claro que sim. Óbvio que sim. O direito penal, você se lembra, é um mero ramo do direito. É um dos ramos do direito. Lembra do princípio da fragmentariedade? Do princípio da última ratio? Você se lembra disso? Que você só usará o direito penal em última instância e que o direito penal, portanto, ele é fragmentado. Ele é apenas uma parte do direito. Então, é plenamente possível o direito penal falar, olha, não faça isso, porque isso é crime. Ou melhor, isso é fato típico, o direito penal vai dizer. Só que vem o ordenamento jurídico e me fala assim, mas veja só, nesta circunstância eu autorizo que você faça. Porque aí você olha para o direito constitucional, você olha para o direito civil, você olha para outros ramos do direito. E é assim que você consegue descobrir se aquele fato típico é também ilícito. Veja. 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 Matar alguém é fato típico. Mas eu não posso falar que matar alguém é crime. Via de regra é crime. Pela teoria da ratio cognoscendi de Mayer, será crime. Porque se o fato é típico, há um indício de que ele também seja ilícito, tudo bem? Mas há situações que o direito como um todo, e é antes do direito penal, não pensa que é só o direito penal não, o direito como um todo autoriza você a agir. Em que situação? Para se defender. Veja, não é o direito penal que autoriza a pessoa a se defender quando alguém está te agredindo. É o direito como um todo. É o próprio direito fundamental do homem se defender. Ou eu tenho que deixar alguém me bater? Eu tenho que deixar alguém me matar? Que isso? Não. Então veja, o direito civil fala que você pode se defender. O direito constitucional fala que você pode se defender. A filosofia do direito, lá desde os seus grandes pensadores modernos, como Rousseau, como Hobbes, já falam do direito do homem de se defender da autoproteção. Assim sendo, a ilicitude, ela tem excludentes. Dizer que algo é ilícito é dizer, veja, nenhum ramo do direito, o direito como um todo proíbe, mas às vezes teremos o direito falando, olha, é típico essa conduta, verdade, você matou, mas eu te autorizei. O direito te autorizou, a teoria geral do direito, a filosofia do direito, o direito penal, o direito civil, o direito constitucional, em algum momento você vai ter a chamada excludente. Excludente de ilicitude ou excludente de antijuridicidade. Excludente de ilicitude ou excludente de antijuridicidade. Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo, né? Tranquilo, até porque isso já foi alvo de outras aulas, eu já comentei com vocês sobre isso. Então veja, o elemento do crime é a ilicitude. O elemento do crime é a ilicitude. Agora, o que nós passaremos a aula inteira estudando não é a ilicitude, porque o que eu falei para vocês até agora sobre ilicitude já é o suficiente. Passaremos estudando a aula inteira sobre a excludente de ilicitude, ou as excludentes de ilicitude. Sobre a ilicitude, lá na sua apostila e em outros livros, você vai descobrir que a ilicitude se divide em ilicitude formal e ilicitude material. Ilicitude formal e ilicitude material. A ilicitude formal ela tem um enfoque apenas na lei. A lei fala, a lei diz que é ilícito, então pronto. Agora, a ilicitude material é aquela que, de fato, você tem que demonstrar que houve uma lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Na ilicitude material, você revela que houve uma lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Ao passo que a ilicitude formal
a mera descrição na lei. Não pode? Então não pode. E o material, ela estuda de material. Olha, tá, apesar de estar escrito que não pode, não houve lesão ao bem jurídico. Senhores, a discussão aqui ela é bem parecida com a questão da tipicidade, lembra? Lembra a questão da tipicidade moderna, que não é mais a mera tipicidade formal, é a tipicidade formal mais a material? Lembra da chamada tipicidade conglobante do espetacular Eugênio Raul Zaffaroni? Você se lembra disso, da tipicidade conglobante. A ideia é a mesma aqui, ok? A ideia aqui é a mesma.